Vamos lá, gente, fazer um apanhado aqui dessa rodada da Premier League. Já estou com o meu cafezinho em mãos, as anotações aqui na frente. E eu vou começar falando, evidentemente, pelo líder absoluto, pelo líder que não desgarra dessa liderança com unhas e dentes, o impressionante Arsenal. Cara, faltam 9 jogos. Já parou para pensar nisso? É claro que sim, né? É óbvio que esse número, essa contagem regressiva tá tatuada na cabeça do torcedor desse Arsenal. É impressionante a consistência desse time. Essa vitória em si, ela era praticamente esperada, né? Era óbvia. Um Arsenal muito melhor do que o Leeds, mas ela trouxe tons, além da manutenção dessa fase e dessa temporada impressionante desse Arsenal. Falo de temporada e falo de fase, diferencio um pouco os dois e já explico o porquê. Mas traz tons interessantes, principalmente pra gente, e não só pra gente, mas pra torcida do Arsenal no mundo inteiro, que na Inglaterra não é diferente, talvez ainda mais especial, que seja esse retorno do Gabriel Jesus muito próximo à Páscoa, inclusive. O Gabriel que volta à titularidade dentro da Premier League pela primeira vez desde a lesão, né? Não fazia desde novembro, antes da lesão, portanto, e volta marcando 2 gols, inclusive, mas não marcava desde outubro, desde o dia 1º de outubro, com a camisa do Arsenal. Então, é um Gabriel que já volta para o time titular, conseguindo voltar a marcar, voltar a ser fundamental para esse Arsenal. E o retorno do Gabriel, da maneira com a qual ele se dá, traz 2 lembretes para a gente, eu imagino. Primeiro, a importância que o Gabriel tem nessa campanha do Arsenal e a qualidade que o Gabriel tem como jogador. Essa temporada do Gabriel, infelizmente marcada também por essa lesão grave, mas não pode ser a manchete dessa temporada do Gabriel. A manchete dessa temporada do Gabriel Jesus é a de lembrete para os que, de maneira muito preguiçosa, tentam adjetivar e qualificar o Gabriel muito abaixo do que ele merece. Ele é muito bom jogador. Ele é um dos melhores atacantes que saíram do futebol brasileiro para o futebol europeu há muito tempo. No recorte que não é a curto prazo, é a médio e longo prazo, cara. O Gabriel, ele já ganhou 4 taças da Premier League e está próximo de ganhar a 5ª. E essa 5ª longe do que muitos colocavam como razão para as 4 conquistas, que era a sombra do Pep Guardiola. Inclusive, acho que esse é um Gabriel mais alegre do que nas últimas conquistas da Premier League. Vamos ver se ele consegue essa 5ª conquista na conta pessoal. É um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro, do Brasil, dentro da competição, da história da competição. Então, assim, é importante esse retorno com essa marca e com esse lembrete. E o outro lembrete, que aí não é do Gabriel, é sobre o Arsenal, é ver como que esse time conseguiu se portar tão bem por tanto tempo sem um jogador da importância que tem o atacante brasileiro, né? Por melhor e talvez mais inconstante que tenha sido o Nketiah nesse período, a estabilidade do Arsenal sem um jogador da importância do Gabriel Jesus durante todo esse tempo, ela é louvável, cara. E bom, a gente tem agora esse Arsenal que sobreviveu sem o Gabriel, com o Gabriel, para essa reta final. Faltam 9 jogos. E também temos o destaque que eu queria trazer aqui do Trossard. Já disse anteriormente aqui no canal que desconfiava que o Trossard tinha sido a grande contratação de qualquer clube da Premier League na janela de inverno, na janela do mês de janeiro, e cada vez mais ele se calcifica como tal, né? São 7 assistências e 1 gol marcado em 13 partidas pelo Arsenal. E quando a gente compara, por exemplo, com o Mudryk, que é o jogador que o Arsenal tanto queria e quase conseguiu antes de ir para o Trossard, é um abismo, né? O Mudryk tem 1 assistência, nenhum gol marcado em 8 jogos. Eu acho que essa discrepância diz muito mais sobre os contextos do que sobre os jogadores. Talvez o Mudryk no Arsenal teria números bastante diferentes aos que ele tem no Chelsea. Mas de qualquer forma o Trossard encaixou como uma luva e mais uma vez serve muito bem ao Arsenal e serve muito bem
os companheiros. Liverpool, West Ham, Southampton, Manchester City, Chelsea, Newcastle, Brighton, Forest e Wolves. É uma sequência difícil? É, mas esse Arsenal, ele se provou absolutamente capaz de passar por uma sequência complicada e espinhosa como essa para colocar ainda mais brilho na coroa que pode colocar sobre a própria cabeça ao fim dessa Premier League, cara. Se mostra como um time praticamente infalível. São, olha, 29 partidas e já se foi tudo isso e o Arsenal continua lá em cima. 23 vitórias, 3 empates e apenas 3 derrotas. E aí quando eu falo de temporada é isso, e quando eu falo de fase é isso aqui também, ó. A terceira derrota, a última, contra o Manchester City, poderia ter degringolado a campanha do Arsenal. Mas desde então foram 7 jogos e 7 vitórias dentro da Premier League para o Arsenal. Não é pouca coisa, tem cheiro de campeão, tem cara de campeão, agora falta bater, de fato, no título. É difícil, esse Manchester City é um tubarão, como a torcida gosta de chamar, mas é o Arsenal o único time capaz de bater esse Manchester City e tem feito muito bem isso até aqui. Deixa eu também explicar rapidamente por que eu não gravei vídeo sobre o Arsenal no sábado e sim sobre o Manchester City. E é um lembrete geral e não apenas pontual, tá? Cara, o meu trabalho principal aqui é para a TNT. O trabalho aqui no canal, ele é um trabalho periférico. É um trabalho que vem na esteira do carro-chefe, que é o foco na TNT. A TNT transmite a Liga dos Campeões, não transmite a Premier League. Isso todos nós sabemos. Eu só viajo daqui de Manchester, onde é a minha base, para outros lugares e países quando é Liga dos Campeões. Em 90% das vezes, tá? Eu não viajo quando é Premier League, porque sem os direitos de transmissão da Premier League, a gente só tem acesso às entrevistas coletivas dos treinadores. Não temos acesso aos jogadores. E, portanto, na conta lá da TNT, e eu concordo com essa conta, não faz sentido eu ficar viajando para Londres. Cara, ir para Londres é uma viagem Rio-São Paulo. É longe. A Inglaterra é um país pequeno, mas é longe essa viagem. Não faz sentido ir para lá para acabar tendo que cobrir apenas coletiva de imprensa. Eu tomei a iniciativa de cobrir a Premier League por conta própria, ofereci isso para a TNT e falei, cara, a gente tem aqui jogos muito interessantes do tripé do norte, do noroeste inglês, City, United e Liverpool, com um gasto quase zero para vocês. E aí por isso que há muitos anos eu faço essa cobertura dentro da Premier League, focada nesses clubes. Na Liga dos Campeões é outra coisa e o torcedor do Arsenal vai ver que na próxima temporada eu estarei mais vezes no Emirates por conta da Liga dos Campeões, não por conta da Premier League. Não há agenda, tá? Não há preferência emocional, é apenas uma questão factual. É assim que se dá a agenda do meu trabalho, a agenda não do agenda setting que estudamos na faculdade de jornalismo, e sim da agenda ali de faz mais sentido cobrir o jogo do City, que custa menos dinheiro para a TNT, do que o jogo do Arsenal, que custa mais dinheiro para a TNT. Eu estou de acordo, tá? Infelizmente, nessa temporada, eu não estou curtindo essa jornada do Arsenal de perto, e é uma pena mesmo, mas não é por opção. E eu prefiro fazer um vídeo hoje com mais atenção sobre o Arsenal do que fazer corrido no sábado só para dizer que eu vi. Enquanto o Arsenal batia no Leeds, eu estava vendo, assistindo as entrevistas coletivas de Pep Guardiola e Jürgen Klopp lá no Etihad Stadium. Eu não vi o jogo do Arsenal no sábado. Então, é por isso que eu não fiz um vídeo. É uma questão de ter carinho com o conteúdo também. E mesmo com tudo isso em consideração, no sábado especificamente, e acho que o torcedor do Arsenal vai concordar comigo, o jogo mais importante estava em Manchester e não em Londres, porque se enfrentavam City e Liverpool, e não o Leeds nessa conta, com todo respeito ao Leeds. É isso. Passamos para o Chelsea, e eu vou falar muito mais, claro, sobre a demissão do Graham Potter do que sobre a derrota para o Aston Villa. Cara, é a cereja do bolo, essa decisão de demitir o Graham Potter, de
uma sequência, de um bolo formado por fatias de decisões desastrosas da gestão de Todd Boehly nessa primeira temporada à frente do Chelsea. Eu não faço uma defesa aqui ao Graham Potter, tá? Ao trabalho dele, que é praticamente indefensável. Mas eu acho que é um trabalho que acaba sendo influenciado não marginalmente, e acho uma influência talvez central, por um clube que não sabe para onde olha, para o que projeta. E vamos fazer uma linha do tempo aqui rapidamente, tá? O torcedor do Chelsea pode me corrigir na seção de comentários aqui do vídeo. A gestão do Todd Boehly chega derramando quase 300 milhões de libras já na primeira janela pré-temporada no verão europeu. Contratações supervisionadas por ele, Todd Boehly, como diretor esportivo interino. E Thomas Tuchel, que além de treinador também virou um co-diretor esportivo interino para aquelas contratações. Aí o Boehly decide demitir esse cara que supervisionou essas contratações de 300 milhões de libras, por aí, depois de 6 jogos na temporada. Ok? O Tuchel queridíssimo da torcida, enfim, super campeão pelo Chelsea e tudo mais. Aí a gestão Todd Boehly decide trazer o Graham Potter, um treinador de características bastante diferentes a de Tuchel, ponto 1, que fazia um belo trabalho há anos no Brighton, ok, mas que, ponto 2, nunca tinha sido testado nesse grau de exigência e expectativas como um clube do nível do Chelsea. Aí ele dá para esse cara, Potter, um contrato de 5 anos, ok, 5 anos, pagando 21 milhões de libras ao Brighton pela rescisão precoce do Graham Potter. Janela de janeiro, mais de 300 milhões de libras investidos. Esse elenco inchado só vê nesse mês de janeiro a saída do Jorginho para o Arsenal. O restante fica ali. O próprio Ziyech não conseguiu sair, foi para Paris para fechar com o PSG e não conseguiu. Perdão. Voltando. Aí agora decide demitir, depois de 6 meses de trabalho, o treinador que em teoria deveria ficar pelo menos 5 anos. E quem supervisionou essas contratações em janeiro também, tá? O Graham Potter ele durou menos no Chelsea do que o Filipão, que durou 7 meses, em 2008 pelo clube, em Stamford Bridge. E aí eu vou pro ponto específico desse jogo contra o Aston Villa. Cara, o Potter ele cai depois de um jogo em que o Chelsea finalizou 27 vezes e marcou 0 gol. E eu sei que essa é uma trilha sonora antiga dos times do Graham Potter, lembra muito o Brighton do Potter, que criava muito e marcava pouco, mas evidentemente o Brighton com outras expectativas e outra pontuação em relação ao Chelsea do Potter. Mas de qualquer forma, nessa partida, o Chelsea bateu um recorde. Ele não chutava tanto sem marcar gols num jogo de Premier League há quase 10 anos, desde 2014, uma partida contra o West Ham. Então, assim, o Potter não teve culpa nesse jogo de ver, especialmente o Mudryk, mas também o João Félix, desperdiçando tantas oportunidades. O próprio Kanté desperdiçou também no segundo tempo, enfim. Eu entendo que a demissão não é por esse jogo, tá? É pelas circunstâncias, mas eu acho que se for para demitir pelas circunstâncias, que caísse depois daquele 1-0 sofrido para o Southampton em Stamford Bridge. Aquele jogo sim foi decadente. Esse não foi tão ruim. Então assim, eu realmente não entendo qual a direção que o Chelsea quer ter. Qual é o sentido por trás dessas decisões. E aí eu entendo que houve uma mudança da estrutura de futebol do Chelsea dentro dessa linha do tempo, que foi a composição da direção esportiva no fim do ano passado. Essa direção esportiva, portanto, não participou da demissão do Tuchel, nem da contratação do Potter e nem dos primeiros 300 milhões lá na pré-temporada, mas sim participou da janela de inverno, que é uma direção esportiva composta por um tripé. O Lawrence Stewart, que estava no Mônaco e tem passagem pelo grupo Red Bull,
o Paul Winstanley, que estava no Brighton, trabalhando com o Potter, e chegou pouco tempo depois do próprio Potter a Stamford Bridge, e o Christopher Vivell, que chegou em dezembro do grupo Red Bull, mas pode acabar saindo agora para o Bayern de Munique do Thomas Tuchel. Foi essa diretoria, esse tripé, que buscou e aprovou, como eu disse, os nomes da janela de janeiro, que liderou a decisão de demitir o Potter e que agora estará à frente da contratação do próximo treinador. Fala-se em Julian Nagelsmann, Maurício Pochettino, Luiz Henrique e até De Zerbi, o que seria no mínimo engraçado buscar outro nome ali no Brighton, né? Enquanto essa decisão, que não sabemos ainda se será apressada ou apenas para a próxima temporada, como por exemplo parece ser no vizinho Tottenham, que enfim, curiosamente o Tottenham também vai ter, a princípio, liderando a equipe, alguém que estava na comissão técnica do treinador demitido, no caso do Tottenham, Antonio Conte, e no Chelsea, o Bruno Saltor, ou Bruno Saltor, é um espanhol ex-jogador ídolo do Brighton e que estava na comissão do Potter desde os tempos de comandar o clube lá do sul da Inglaterra. Então, assim, é o cara que vai estar à frente da comissão técnica na partida desta terça-feira contra o Liverpool, em Stamford Bridge, e talvez seja quem esteja à frente lá no Santiago Bernabéu, na semana que vem, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Sinceramente, eu tenho muito pouca fé no que esse Chelsea pode fazer sob Todd Boehly. É um começo desastrado. Não sei se essa diretoria esportiva vai se provar capaz de conseguir arrumar a casa dentro de tanta pressão. Essa decisão agora, ela é absolutamente essencial para os próximos anos do Chelsea. É preciso acertar. E seguimos falando de demissões, afinal, esta é a Premier League com mais demissões numa mesma temporada em todos os tempos na história da competição, desde a criação dela, claro, em 1992. O futebol inglês não foi criado com a Premier League, então é importante a gente fazer esse recorte sempre para não esquecer o que veio lá atrás. Mas falamos dessa era moderna, e são 13 só nesta temporada, o recorde anterior era de 10 demissões. E falamos de Brendan Rodgers. Cara, essa é triste, mas compreensível. É triste porque a história do Brendan Rodgers no Leicester, ela é linda e tem capítulos fantásticos, históricos, como por exemplo, nesses pouco mais de 4 anos, um título inédito para a história do clube, da Copa da Inglaterra, e diante do poderosíssimo Manchester City, de Pep Guardiola, uma Supercopa, a Community Shield, para frente do Chelsea, 4 edições da Premier entre os 10 primeiros colocados, incluindo 2 campanhas terminando na 5ª colocação, uma beleza para esse Leicester, e semifinal de Conference League na temporada passada, né? O Leicester, que só tem 6 campanhas na própria história em competições europeias, chegou numa semifinal. Só que, cara, não dava mais. Eu falo de passado aqui, né? O presente era insustentável. Olha a tabela da Premier League. O Leicester está na vice-lanterna. Não tem elenco para isso, cara. Nos últimos 7 jogos são 6 derrotas e 1 empate em todas as competições. E depois de 9 temporadas seguidas na Premier League, na primeira divisão, o rebaixamento parece factível, parece possível. Faltam 10 jogos para o Leicester se salvar. E essa campanha é indefensável. Olha os nomes, cara, desse elenco. Harvey Barnes, Iheanacho, o Daka, o Tielemans, o Castagne. Cara, todos esses performando muito abaixo da própria capacidade. Alguns deles já estavam prestes a serem vendidos por valores exorbitantes. E fazem uma temporada absolutamente infeliz. O único que se salva desse bonde todo do Leicester é o James Maddison, que faz uma temporada individual brilhante. E é o jogador que se o Leicester conseguir se salvar, tem que ser colocado como fundamental, cara, porque eu sei que as lesões atrapalharam demais o trabalho do Brendan Rodgers,
Houve a infelicidade do timing da chegada do Covid, que era uma janela em que o Leicester poderia fazer muito dinheiro no mercado vendendo alguns desses nomes que eu citei aqui. Mas enfim, não dá para colocar na conta do azar. O Brendan Rodgers fez uma campanha muito ruim nesta temporada, uma segunda metade de temporada muito ruim também na temporada passada, e era hora de dar tchau. Virando a página para falar dessa vitória grande, importante e estridente do Newcastle para cima do Manchester United nessa briga direta por vaga no G4, portanto por vaga na próxima Liga dos Campeões. Cara, o Newcastle passou por cima do Manchester United, tá? 2-0 no placar e 26 finalizações contra 6 nas estatísticas. Parece um Newcastle de volta àquela forma que nos acostumamos a ver nesta temporada e que passou por tremores num mês esquisito de fevereiro e começo de março. Uma vitória que vem com grandes exibições de Joe Willock, um cara que eu gosto desde os tempos de Arsenal, de Bruno Guimarães, enfim, já sabemos o quanto ele é bom, falta avisar a seleção brasileira, o Isaac, sou fã também desde Real Sociedade, e companhia, cara, uma atuação coletiva muito boa e com alguns destaques individuais, mas enfim, como a gente está em reta final de Premier League, também tem que fazer essa projeção. Faltam 10 jogos para o St. James's Park voltar a viver um ambiente de Liga dos Campeões depois de tanto tempo, cara. Olha a tabela, o time está na terceira colocação, à frente do Manchester United por critério de desempate, com saldo de gols muito melhor, 22-4. Olha a diferença de números defensivos, especialmente, entre esses dois times. Já é um fato que o Newcastle pulou etapas nesta temporada graças, claro, à grana saudita, mas acho que principalmente à inteligência nas contratações e não contratar à torto e à direito, como fez o Chelsea, por exemplo. Desculpa o torcedor do Chelsea, mas é preciso comparar. O Newcastle conseguiu ser mais inteligente, mais pontual, mais cirúrgico e acertou no treinador, né? O Ed Howe faz um trabalho magnífico, com pouquíssimos defeitos apontados desde que ele chegou no clube. Então já pulou etapas, agora falta a coroação dessa campanha que viria com uma impressionante vaga para a Liga dos Campeões. Seria interessante cobrir o Newcastle na próxima temporada de pertinho. Para todo vencedor tem um perdedor, falemos também rapidamente de Manchester United, um time que vai mal fora de casa e que vem emoldurando uma Casemiro dependência, né? Olha aqui dentro do universo da Premier League. Com Casemiro são 3 derrotas em 19 partidas. Sem Casemiro são 4 derrotas em 8 jogos. É uma diferença brutal. Também há uma responsabilidade pontual nesse jogo ao Ten Hag, que mexeu mal na equipe no momento em que o empate ainda estava vivo, pelo menos na ideia, no campo das ideias. Mexeu mal, foi mal o Ten Hag nessa partida. E o United está numa posição curiosa nesse momento da temporada. Porque por um lado você pode olhar para a 4ª colocação na Premier League, o que, repito, antes da temporada eu mesmo falava aqui, que achava que brigar por vaga na Champions parecia irreal para esse Manchester United em reconstrução. Então está na 4ª colocação. Presença numa semifinal de Copa da Inglaterra e está nas quartas da Europa League. Ou seja, o sonho de tríplice coroa, ele na teoria existe. Lembrando que é tríplice coroa não por conta de uma chance de título na Premier, e sim pelo título já conquistado na Copa da Liga Inglesa. Só que, por outro lado, olhando mais para o campo, para o momento, para o que a gente vê nesse recorte mais recente dentro de campo, é uma equipe que deixou pelo caminho 12 dos últimos 27 pontos no campeonato inglês e que tem apenas 3 pontos a mais na Premier League do que tinha nessa mesma altura na temporada passada. Uma temporada tão criticada e com razão. Então, é curioso ver como esse Manchester United está. Mas, de qualquer forma, é uma temporada, na minha opinião, acima das expectativas. É claro que se terminar fora do G4, o que me parece improvável, dada a situação do Tottenham, não sei se o Brighton ou o Brentford vão ter gás para isso, daqui a pouco eu falo desses dois times rapidamente aqui, mas, enfim,
Veremos. Lembrando que o próximo jogo é contra o próprio Brentford. Perigosíssimo em Old Trafford. E é sobre Brentford, Brighton e Aston Villa que eu quero falar rapidamente nesse momento. Só umas pinceladas, tá? Primeiro falando dessa dupla que empatou em 3-3, num jogaço absurdo, cara. 6 gols, 4 nos primeiros 30 minutos e a sensação 100% de uma partida à altura de dois times que brigam por competições europeias dentro da Premier League. Cara, que surpresas maravilhosas nesta temporada são esses dois clubes. Fico feliz de já ter falado muito bem desses dois projetos na nossa série Um Mundo Fora do Big Six. Se você não viu, por favor, veja, porque todos os elogios são poucos para esses dois clubes, para essas duas campanhas e para esse jogo de sábado, cara. Tô muito interessado para ver de pertinho, estarei em Old Trafford, o que o Brentford pode arrumar para cima do Manchester United nesta quarta-feira. E também precisamos falar de Unai Emery. Desde que ele chegou ao Aston Villa, são 9 vitórias dentro da Premier League, tá? Atrás apenas nesse recorte de City, com 10, e Arsenal, que tem 13. Impressionante. E está na 9ª colocação, talvez possa arrumar aí uma vaga na Europa League, que aí já sabemos que todo time que é comandado pelo Unai Emery já entra com um pé na decisão. Mas seria interessante ver esse Aston Villa finalmente voltando a jogar à altura do que era esperado antes dessa temporada, com uma janela de transferências interessante e com um elenco rico de opções, né? Então, e bonito ver o Unai Emery se provando numa liga em que ele saiu injustamente como motivo de piada depois de não ter feito um trabalho muito legal no Arsenal. É um excelente treinador e fico feliz de vê-lo tendo sucesso, enfim, dentro da Premier. Finalizando aqui rapidamente com alguns comentários sobre esse empate Everton 1, Tottenham 1 agora à noite. O Everton conseguindo um bom resultado dentro das circunstâncias e um Tottenham derrapando como esperado, né? Quem assistiu a partida sabe que nos minutos finais estava escrito que o Tottenham ia entregar a vantagem para o Everton. Repito que consegue um bom resultado dadas as circunstâncias, mas talvez não o suficiente, dada a sequência que o Everton tem até o fim da competição e a briga contra o rebaixamento. Sobre as duas expulsões, primeiro a do Doucouré, cartão vermelho correto, porém, se o Harry Kane fosse um jogador sul-americano, eu gostaria de ver a reação média dos comentaristas e colunistas deste país aqui. Porque ele se jogou, ele forçou, ele simulou. Mas o Doucouré, ele mereceu o vermelho porque, enfim, ficou um pouco... perdeu o temperamento. Mas o Kane se jogou, o Kane exagerou. E repito, se fosse sul-americano, teria um tratamento diferente. Sobre a expulsão do Lucas Moura, correta, não teve maldade, mas foi 100% imprudente. Deve perder 3 jogos com esse vermelho de suspensão. E aí restariam 6 na campanha do Tottenham até o fim da temporada e até o fim do contrato do Lucas, que, ao que tudo indica, não será renovado. É uma despedida de uma temporada triste para o time e para o jogador, que não teve nenhuma titularidade na Premier League nessa temporada. Foram apenas 14, 15 jogos agora no total com a camisa do Tottenham, uma temporada comprometida por lesão. E, enfim, sai por baixo, mas eu conheço torcedores do Tottenham e sei muito bem que aquele momento do Lucas contra o Ajax vai viver para sempre no coração deles, cara. E o Lucas vive algo que poucos jogadores têm a oportunidade de viver, né? Ele viveu naquele momento algo muito raro, muito especial, que vai ficar marcado para sempre na história do clube e na história do próprio Lucas, que tem apenas 30 anos, não sei para onde ele vai depois daqui, mas tem muita lenha para queimar ainda, não sei se ainda dentro da Premier League, mas enfim. E sobre o gol do Harry Kane, ele chega agora a 250 participações em gols diretas, né, na Premier League em apenas 311 jogos. Impressionante. E apenas 5 jogadores na história da competição têm mais participações do que ele. Andy Cole, Ryan Giggs, Frank Lampard, Wayne Rooney e Alan Shearer.
Um abraço, esse vídeo ficou longo. Até o próximo.